Livro de Gênesis, capítulo de número 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. O capítulo 24 de Gênesis é um dos capítulos maiores que tem no livro e também de muita importância, porque é um capítulo de transição. Aqui, na verdade, está acabando o período histórico de Abraão e passando para o período histórico de Isaque. É um período de transição, acabando o clã de Abraão e entrando no clã de Isaque. E, na verdade, o capítulo 24 é uma grande prefiguração da obra redentora do Senhor na terra, de forma que os personagens principais desta história, aqui do capítulo 24, eles exemplificam os personagens da salvação. Como, por exemplo, nós teremos Abraão enviando o seu servo Eliezer, ou Eliezer, para buscar uma noiva, que no caso é Rebeca, para Isaque, que é filho de Abraão, e no caso o unigênito, ou o herdeiro, como nós já entendemos anteriormente. Então, na aplicação direta, na grande prefiguração de Cristo e da obra de salvação, nós temos Abraão aqui representando o Senhor Deus. Nós temos Eleazar, ou Eliezer, depende da tradução, representando o Espírito Santo, que vai buscar uma noiva, a noiva no caso é Rebeca, que simboliza a igreja. Essa noiva ele traz para Isaque, que é o noivo que prefigura Jesus. Então, na verdade, é um mini exemplo do plano da salvação, da obra de Cristo e da igreja de uma forma geral. Abraão é Deus, Eleazar é o Espírito Santo, Rebeca é a igreja, Isaque Jesus. Então, essa história aqui, ela marca este período de transição do clã, passando de Abraão para Isaque. Vamos ler versículo 1, diz: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo, quer dizer, riquíssimo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Vejamos aqui, Abraão está à beira da morte. E Abraão, sabendo que Isaque estava na terra de Canaã, ele passa uma missão para o mordomo da sua casa, que era Eliezer. No caso, ele está passando uma missão para que ele fosse até a parentela dele, que no caso habita em Harã. Harã, que é aquela parte de baixo da Mesopotâmia. Harã também chamado de Padã Arã, ou simplesmente Harã. Então ali, aquela região, aquele lugar que na verdade possui o nome do avô de Abraão e também o nome de um dos seus irmãos, isso aí nós verificamos lá atrás, no capítulo 11, 24, versículos 24 e 26, nós entendemos que o nome da região era uma alusão aos ancestrais, no caso nem o irmão de Abraão, mas sim o avô. Então, em Harã, ali estava a parentela de Abraão, e é dali que Eliezer, ou Eleazar, ele tinha que trazer uma esposa para Isaque, porque Isaque não poderia casar com uma mulher cananeia, porque no caso seria uma contaminação de espécie, de descendência, e a descendência de Isaque, Abraão e Jacó deveria ser necessariamente ligada àquela raiz genealógica que nós sabemos, que vem de Adão até Noé, de Sem até Abraão e por aí vai. Então ele faz com que o servo ele jurasse fidelidade de buscar uma esposa para o filho dele, que era Isaque. No 5 diz assim: E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra.
ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Aí a questão toda é o seguinte: o mordomo dele está com medo, e se a mulher não quiser vir, eu levo ele até lá? E Abraão falou: definitivamente não. Deus, ele fez uma promessa, ele vai cumprir, ele vai colocar o anjo dele na tua frente, ou seja, ele vai abrir o teu caminho, prosperar o teu caminho, para que todas as coisas aconteçam da forma que ele mesmo, o Senhor, planejou. Então lá ele chega àquela questão de colocar bem claro que era a impossibilidade de Isaac voltar à sua parentela. Por quê? Ele tinha que peregrinar na terra de Canaã, porque era a terra da promessa, ao contrário do que vai acontecer depois com Jacó, que tem que necessariamente ir para Harã. Mas aqui nós temos no versículo 8, diz assim: se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Isso quer dizer, se a mulher não quiser vir, então Deus não está no negócio. Você está fora, não tem juramento, não tem maldição nenhuma. É isso que ele está querendo colocar aqui. Agora no versículo 9 diz assim: então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Vamos entender. Esse juramento com a mão debaixo da coxa, na verdade, debaixo da coxa é um eufemismo. Quem está estudando já sabe que o eufemismo é uma figura de linguagem que, na verdade, faz com que alguma coisa, digamos, pesada, feia, venha a ser recebida de maneira mais amena, mais suave, suavizada. Porque a expressão colocar a mão debaixo da coxa referia-se a um juramento aonde o servo ele segurava nos órgãos genitais do seu senhor. Então, aqui quando ele fala coloca a mão debaixo da coxa, na verdade, o servo botava a mão debaixo da perna do seu senhor e ali ele segurava os órgãos genitais do seu senhor e ele fazia este juramento. Daí saía a fidelidade dele. Aí você fala, pô, mas tanto lugar para pegar, vai pegar logo ali? É porque a questão toda está ligada à genealogia, à fidelidade. É a questão totalmente cultural do Oriente. Hoje em dia isso aqui é motivo de piada e de chacota. Agora, colocar a mão debaixo da coxa era um juramento que a pessoa se comprometia a cumprir aquele juramento. Daí vem o termo moderno que se chama muito puxa-saco. Fulano é puxa-saco. Ciclano é puxa-saco. Por que chama o cara de puxa-saco? Muita gente fala e não sabe. Porque o puxa-saco era aquele que fazia os juramentos com a mão debaixo da coxa, trocando em miúdos, segurando ali nos órgãos genitais do seu senhor. Então o verdadeiro puxa-saco era o fiel. E isso vem se desenvolvendo ao longo do tempo. E outra expressão também na Bíblia, quando fala coxa, geralmente coxa também é eufemismo. Coxa se refere à genealogia, se refere a órgão genital, é por aí que você trabalha. Mais à frente nós veremos a expressão que diz assim: e procederam da coxa de Jacó, Mas nós sabemos que da coxa não nasce ninguém, da coxa não tem genealogia. Então coxa, e você vai ver mais à frente, coxa era uma forma de você se referir aos órgãos genitais. Então quando fala, procederam tantos filhos da coxa de fulano, na verdade não é da coxa, quer dizer que do órgão de genital, da sua genealogia, da sua semente, nasceram tantos e tantos filhos. Então aqui o servo de Abraão, o seu mordomo, fez o juramento com a mão na coxa, quer dizer, debaixo da coxa, como nós falamos aqui. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, que é Harã. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Vejamos, o Eleazar, ele foi até Harã,
ele vai na visão que Abraão mandou, na missão que Abraão mandou, e ele chega à Mesopotâmia, que aqui é chamada Mesopotâmia Baixa, que é aquela região ali da Síria, atualmente da Síria. Ele deixa os camelos ajoelhados fora da cidade. Aqui na verdade tem o número 10 camelos. Sabe que o 10 na Bíblia é um número fechado, é um número redondo, como 10 mandamentos, 10 virgens e etc e tal. E ali ele está levando uma grande fortuna. Aqui diz que ele está levando toda a fazenda de seu senhor. Por que essa fazenda? Essa fazenda era na verdade o dote, aquilo que ele deveria oferecer pelo casamento. Você sabe que no Oriente Antigo, e até hoje também, para se casar, deveria se pagar o dote correspondente àquele casamento, aquela noiva que se assumia. Então aqui está levando os camelos carregados com esse dote. Verso 12. E disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Ele está orando. E os camelos ajoelhados estão orando também. Está todo mundo ali em oração para dar certo. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Quer dizer, ele parou, ele falou: é tanta gente passando, como é que eu vou saber qual é a esposa do meu senhor? Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. Então, na verdade, você verifica aqui que o mordomo de Abraão, ele fez um voto com Deus. Falou: Senhor, é muita mulher passando aqui. Então, quando eu entrar na cidade, aquela que me sair ao encontro, me der água para beber e oferecer para os camelos também, que tudo isso aconteça. Então, veja que quando ele para à frente da cidade, coloca os camelos de joelhos, e os camelos também estão com sede, e na verdade ele está ali, porque a jornada foi grande. Ele veio lá debaixo de Berseba, do final do mapa, e já está na Mesopotâmia. Então ele faz essa oração para que tudo dê certo. E como nós entendemos que havia ali um plano de Deus, havia uma vontade de Abraão e havia uma missão para Eleazar, tudo vai correr da melhor maneira possível, porque Deus dará a direção para a realização de todo aquele projeto, de todo aquele intento. Versículo 15. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Veja bem como é que a coisa acontece de forma interessante. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Veja bem, só para abastecer um camelo desse, o tanque de combustível aqui do camelo, entre aspas, tem uma capacidade de aproximadamente 150 litros, se estiver zerado. A gente não sabe se estava zerado, então na verdade ela deve ter abastecido com uma quantidade razoável de água. Porque você tem 10 camelos. Os 10 camelos com 150 litros daria 1.500 litros, quer dizer, nessa brincadeira aí, ela ia gastar um tempo, que dá a entender que os camelos não estavam zerados de água, mas ela foi e deu água para os camelos. 21. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não, quer dizer, com tudo isso, ele ainda tinha dúvida. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos no peso de 10 ciclos de ouro. Ele está querendo prender o casamento. Está querendo prender a situação. E disse: de quem és filha? Quer dizer, primeiro ele deu o pendente para depois perguntar. Olha o problema. Ele errou aqui. Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais:
Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor. Quer dizer, ele falou tudo certo. Deus fez tudo certinho. Ele caiu no lugar certo. Ó. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência, a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Quer dizer, o mordomo, ele ficou mais feliz do que pinto no lixo, como diz aí fora, né? Porque ele viu que tudo tinha dado perfeitamente certo, da forma correta. E ali, no caso a Rebeca, ela corre para casa e avisar a mãe, ó. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. Esse Labão é quem é famoso. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte, porque ele já viu que ela estava com os pendentes de ouro, com pulseira, joia. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, porque estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Ele é malandro. O Labão a gente conhece bem, porque na frente vamos falar muito dele. Mas ele, quando viu que o cara tinha grana, tinha bala na agulha, aí automaticamente ele deu um tratamento privilegiado para o Eliezer. Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Quer dizer, porque ele foi com a comitiva, né? Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhes ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habita, porque na verdade o Abraão estava para morrer. E realmente ele vai morrer quando ele volta. Abraão já não está mais vivo. E ele, como não poderia fazer o negócio, ele passou essa missão para o servo, para o mordomo. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para que meu filho, para meu filho da minha família e da casa de meu pai, quer dizer, lá de Harã. Então serás livre do juramento, quando fores a minha família, e se não te derem ou derem, livre estarás do meu juramento. É aquilo que a gente já sabe: se nada acontecesse, não seria culpa dele. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor, no caso Abraão. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor.
Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Então, na verdade, ele está fazendo uma recapitulação de todo o desenvolvimento daquele objetivo, e realmente tudo deu certo da melhor maneira possível. Por que isso? Porque o próprio Deus é que estava dando a direção. A Bíblia diz lá na frente, em Filipenses, que Deus opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. E com certeza, ele coloca o desejo e ele dá como se realizar. E aqui não foi diferente. Todo o objetivo principal não são nem dos personagens aqui. O principal foco é o próprio Deus, porque ele que quer que tudo isso aconteça. Versículo 49. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu Senhor, fazei-mo saber, e se não, também me fazeis saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda. Quer dizer, se vocês disserem não, eu vou olhar para cá, e para a direita e para a esquerda, quer dizer, para pegar um outro objetivo. O plano B tem que entrar em ação. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procede este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Quando fala do Senhor procede este negócio, você pode falar, mas peraí, mas do Senhor como assim? Lembre-se, todos os semitas conheciam ao Deus de Abraão. Só que quando Deus chamou Abraão para fazer com ele uma aliança, mas os semitas, os hebreus, conheciam muito bem o Deus de Abraão, que é o Senhor. Então ele falou, se isso aí vem de Deus, não vamos falar nada. 51. Eis que Rebeca está aí diante da tua face, toma e vai-te. Seja mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro, e veste Deus a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. O Labão já gosta disso, né? Mas alegre ficou. Então comeram e beberam ele e os varões com que ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã, e disse: deixa-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Quer dizer, eles querem segurar aquela questão toda, sentimental, familiar, mas ele falou: não, meu caminho prosperou, o Senhor prosperou meu caminho, eu tenho que voltar agora no ato. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. Então ela deu ok. Ela deu o ok. E aqui, como você percebe, o plano está dando certo. Abraão, que simboliza Deus, através do Espírito Santo, convence a noiva, que é a igreja, para que venha a Isaac, que é o Cristo, que é Jesus. Então, no versículo 59, então despediram Rebeca, sua irmã e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu entre milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Veja bem, quando eles proclamam essa bênção, desejando que Rebeca fosse próspera e possuir a porta dos adversários, era uma forma que você fala de sentido de quê? De prevalecer contra os inimigos, né? 61. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. Olha só, de Lai-Roi significa poço do vivente que me vê, né? Agora, aquela questão, sempre que tem Roi ou Roi, você lembra de El Roi, Deus da vista. Então o Roi sempre está ligado a ver, visão, vista, por aí. Então a Rebeca está vindo com o Eliezer e o Isaac estava longe. Aí quer dizer, quando ela vê de longe, Isaac vem chegando, 63. Ó. Isaac saía a orar no campo, sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Então, na verdade, Isaac tinha saído a orar, meditar.
Então ele tinha saído a orar, meditar no campo, quer dizer, e ali o encontro se dará. 64. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Por que ela coloca o véu? Porque na verdade era sinal de respeito. As mulheres não ficavam com o rosto descoberto à frente dos homens assim, principalmente as virgens, as donzelas. Depois que já se tornava íntima, aí sim, mas aqui ela se cobre. Agora um detalhe mais importante desse versículo é quando ele fala assim: este é o meu Senhor. Isto aqui dá a entender, e nós percebemos, que Abraão já havia morrido e que Isaque agora era o novo chefe do clã. Porque na verdade essa viagem de ida e de volta durou aproximadamente 2 meses, mais ou menos 2 meses. Então na verdade, quando ele sai, Abraão já estava para morrer. Quando ele volta, Abraão tinha morrido. Então na verdade aqui o Isaque já aparece como o senhor dele. Se fosse o normal, ia falar: esse é o filho de meu senhor. Não, ele fala: esse é meu senhor. Abraão já não estava mais dentro daquele contexto. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Vejamos, então tudo deu certo, a Rebeca veio, o Isaque agora casou. O casamento aqui, você sabe, não tinha esses formalismos todos. Chegava, havia união e dali para frente era considerado casamento. Então o capítulo 24, você percebeu, ele tem esse valor aplicativo, mostrando o plano de resgate da igreja, conduzindo a igreja a Jesus e fazendo com que todo o sistema do clã de Isaque tivesse desenvolvimento. Daqui para frente nós falaremos de Isaque, mas a história de Isaque é bem reduzida em relação à de Jacó. Então a história de Abraão foi grande, a história de Isaque vai ser curta e logo em seguida entrará a história de Jacó. Mas este foi Gênesis capítulo de número 24.